Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deixa eu dar uma palavra para você que está aqui nessa noite. Enquanto eu adorava ali, o Senhor ministrava muito forte no meu coração. Às vezes a gente sabe que o Senhor nos chamou para servir a Ele de forma efetiva e a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para dificuldades, começa a gostar do nosso conforto e às vezes a gente está deixando de participar daqueles momentos que o Senhor reservou para nós. Você que nessa noite, você sabe que você tem um chamado de Deus para servir a Ele na adoração, no louvor, para servir a Ele no serviço da igreja, e você tem resistido a isso. Eu te chamo nessa noite ao arrependimento. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Não acha você que você tem o seu direito de pegar o seu talento, guardar debaixo da sua cama e dizer assim, quando der, eu vou fazer algo para o Senhor. Eu comecei diferente, né? Porque de repente tem gente nos visitando, e aí você, no começo da mensagem, já está ouvindo isso. Fica de boa, você que está nos visitando, não é com você. Isso é com gente que é crente. É com gente que sabe que o Senhor os chamou. É com gente que sabe que carrega sobre a sua vida um chamado de Deus, mas tem resistido ou tem trocado isso por coisas banais. Eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, você precisa se arrepender e dedicar ao Senhor os seus talentos, as suas habilidades. Faça isso em nome de Jesus enquanto você tem tempo para fazer isso. Amém? Que Deus possa te abençoar. Acabou o culto. Não, estou brincando, gente. Pode sentar. Glória a Deus. A gente começa de vez em quando com uma cajadadazinha de leve. Quem está com a gente aqui sabe que não é sempre assim. Amém? É porque de fato o Senhor quer falar com algumas pessoas aqui. Seja humilde, receba isso no seu coração. Se você é essa pessoa que sabe que Deus te chamou para fazer algo, você tem resistido, Deus está falando com você. Sabe, não seja intransigente, não seja resistente, porque a Bíblia diz, doir da coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, você vai sofrer mais, então não deixe o Senhor cobrar um preço alto por aquilo que você tem a fazer ao Senhor. Amém? Para você que é papai, feliz Dia dos Pais, e geralmente, deixa eu abrir meu coração para você. Geralmente dias de celebração como esse, Dia dos Pais, Dia das Mães, são dias que para mim são muito difíceis de pregar. Porque eu sei que num ambiente como esse, tem gente que chega aqui com ótimas experiências com pais, tem gente que chega aqui com péssimas experiências com pais, tem gente que chega aqui com a consciência de que tem dado o seu melhor para ser um bom pai. Tem gente que chega aqui com a consciência de que tem sido um péssimo pai e não consegue mudar isso. Tem gente que chega aqui com feridas abertas por conta de um pai. Isso acontece não só com pai, acontece com mãe, quando é Dia das Mães também. Então, existe uma dificuldade natural de se pregar sobre esses dias. Tem gente que sofre ainda a dor de ter perdido um filho, tem gente que sofre ainda dor de tão pouco agora ter perdido um pai. Então, esses sentimentos estão todos aqui. Nessa noite, tem um monte de gente aqui, e cada um sentindo uma relação diferente relacionada ao tema pai. Então, às vezes, a minha esposa sabe disso, né? O quanto temas como esse me afetam, né? E eu passo, às vezes, mais do que normalmente eu gasto para construir a mensagem, eu gasto mais tempo, porque lida com realidades, né? Lida com realidades desafiadoras, e são temas que são muito amplos na palavra de Deus. Agora, quando especificamente hoje, que é Dia dos Pais, eu me propus e senti diretamente do Senhor que era oportuno a gente trazer o que a Bíblia diz de fato a respeito de paternidade. E a referência perfeita de paternidade, ela começa em Deus, amém? Se eu perguntar assim para você, e deixa eu dizer uma coisa, noites como essa, existe também uma outra tendência, né? A gente lida com essas pessoas que às vezes chegam com dificuldades aqui, mas existe uma outra tendência que é o seguinte: quem não é pai,
coloca no modo stand-by e fica só contando o tempo de acabar o culto, né? Porque, tipo, isso não é para mim. Mas eu queria já te antecipar que hoje eu quero trazer uma mensagem que ela atinge a todos nós. Amém? Você está claro disso? Atinge a todos nós indistintamente. Ah, mas eu sou mulher, então quer dizer que eu sou pai? Não. Mas existe uma responsabilidade sobre nós como igreja a respeito de paternidade. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Amém? Então assim, se eu perguntasse hoje, você é um bom pai? Para os pais aqui, claro, é uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Mas alguns diriam sou, outros diriam nem tanto, outros honestamente diriam não, eu sou um péssimo pai. E aí a segunda pergunta que eu faria é com qual critério você tira essa avaliação? Com qual critério você que se acha um bom pai diz que é um bom pai? E essa é uma pergunta para você fazer aí para você mesmo, tá? Não deixa ninguém fazer para você, mas faça honestamente, você é um bom pai? De novo, quando às vezes a gente cria critérios a respeito do que é bom, o que é ruim, que são critérios humanos, são critérios que são frutos da nossa cosmovisão, da nossa forma de enxergar a vida. E às vezes, dependendo da nossa cultura familiar, dependendo da nossa tradição familiar, um bom pai é o pai que põe comida na mesa. Um bom pai é o pai que nunca traiu a esposa. Um bom pai é um pai que disciplinou os filhos. Um bom pai, às vezes o contrário disso, é o pai que nunca diz não. Um bom pai é o pai que abraça todo o tempo, beija todo o tempo, não traz a menor segurança para a família, mas é o bonachão, é o cara que todo mundo gosta de estar perto, todo filho ama estar perto, mas não toma decisão nenhuma na vida, não, sabe? Então, às vezes a gente vai estabelecendo padrões do que é bom, sem sequer perguntar se de fato é. E a gente vai comprando essas ideias de algum lugar, né? Às vezes até mesmo a gente mexe com o comercial de margarina, né? Mostra aquela família. E a gente acha que ser um bom pai é prover um bom café da manhã, onde a gente senta, fala um pouco ali da vida e eu estou sendo um bom pai com os meus filhos. Agora, vamos lá, no que diz respeito à paternidade, Deus é um arquétipo de pai. A palavra arquétipo quer dizer assim, o perfeito modelo. O perfeito modelo de pai é Deus. Agora, e o plano perfeito de Deus é que esse perfeito modelo de pai, que é Deus, fosse referência para toda a humanidade. A pergunta, você abre um Google ali, escreve a palavra pai e deixa aparecer. O que você vai ver ali? Vou dar um exemplo para você. Sabia que hoje 80% da população carcerária do Brasil, 80% da população carcerária do Brasil tem uma referência ruim de pai. Um problema com o pai. Deixa eu te contar outro dado desesperador. No ano passado, de janeiro a julho, 104 mil crianças no Brasil foram registradas sem pai. Agora faça uma proporção disso, a população carcerária do Brasil é 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. 100 mil pessoas, ano passado, foram registradas sem pai e provavelmente vão crescer sem uma referência de pai. Existe uma relação, e não tem como dizer isso, qualquer movimento que se levante para dizer que isso não é real, é fake, é fraco, é frágil, existe uma relação direta entre a figura do pai e a construção da criança, seja ela menino ou menina. E a gente precisa entender isso, e a Bíblia vai falar sobre isso. E é por isso que Deus se apresenta como esse arquétipo, como esse pai perfeito, como esse pai modelo, como esse pai protótipo, ou seja, o primeiro pai, o primeiro modelo. Só que esse modelo que Deus se apresenta, esse arquétipo, esse pai perfeito que se apresenta, e o plano perfeito de Deus no Éden começa assim, Gênesis 3 mostra que ele tem uma interrupção. Qual é a interrupção? Quem lembra? A queda do homem. O homem peca.
E quando o homem peca, o pecado entra nessa história perfeita de Deus, onde Deus é esse modelo que iria imprimir no coração dos demais o que é de fato ser um bom pai, o que é uma mentalidade de bom pai, e a gente começa a ver que quando entra o pecado, isso é distorcido, as proporções começam a ser inversas. A gente olha lá no capítulo 3 de Gênesis, que a partir dali, o homem, ele passaria a colher da terra com sofrimento, e a gente começa a ver a partir de Gênesis 3, a decadência da humanidade. Você vê que na primeira família, você vai ver um irmão matando o outro já. E quem é o pai desses caras? O pai desses caras, eles estavam no Éden. Mas quando as forças elas começam a se tornar desproporcionais, eles começam a agir errado. E a gente vai ver o desdobramento disso. É terrível na humanidade. E aí quando eu volto à pergunta dizendo o que é ser um bom pai, hoje, algumas gerações após, o nosso modelo de pai às vezes é um modelo cultural. É um modelo que a cultura diz que é um bom modelo de pai. Às vezes o nosso modelo de bom pai e de mau pai é o que a maioria está dizendo que é. Só que a Bíblia diz, e isso é extraordinário, está lá em 2 Coríntios, diz que Deus, em Cristo, estava reconciliando todas as coisas. Ou seja, ao propósito e o projeto de Deus de reconciliar todas as coisas com Ele. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso lá em 2 Coríntios? Depois você pesquisa lá, 2 Coríntios capítulo 5. Deus está querendo dizer que Ele está trabalhando para a humanidade viver o plano perfeito lá do Éden, lá do começo. Amém? Vocês não estão comigo, gente? Ficaram para trás ou estão aí? Estão comigo ainda? Você entende isso? Que Jesus... Nele, Deus está reconciliando, por exemplo, o modelo de pai. Relação, vou dar um outro exemplo, relação marido e mulher. Como é que a gente se convencionou do que é certo numa relação marido e mulher? Aí tem um monte de especulação. Vamos voltar lá para o começo. Deus está trabalhando para reconciliar uma relação. A Bíblia fala lá no começo da criação, diz que havia uma relação de mutualidade entre homem e mulher ali. Corresponsabilidade, eles trabalhavam juntos para o mesmo propósito. Em Cristo, Deus está restaurando todas essas coisas. Agora, o que a gente começa a entender? Que às vezes nós criamos modelos de bom pai, de bom casamento, a partir do que a sociedade exige de nós. E aí a gente esquece que existem modelos que Deus nos apresenta, que são modelos perfeitos, e são modelos que garantem que vai ter sucesso. Então, quando a gente está falando de paternidade, a gente está falando de que o modelo perfeito de paternidade não é de verdade você ser aquele pai que dá tudo, ou aquele pai que não dá nada, mas é severo. A Bíblia vai dizer que o modelo perfeito, que é Deus, é aquele que consegue perfeitamente equilibrar disciplina e amor. Olha que interessante. Quando Deus diz que Ele é o modelo para a paternidade, e Ele é um modelo porque Ele consegue, com perfeição, equilibrar disciplina e amor. Amém? Olha o que diz Hebreus capítulo 12, no verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Deus está dizendo, com esse texto de Hebreus, que o modelo perfeito ali, o equilíbrio de como Deus trata a sua família, é esse equilíbrio entre disciplina e amor. Então é o pai que disciplina, que ama. É o pai que ama e porque ama, disciplina. Então esse equilíbrio, talvez se nós tivéssemos que hoje definir o que é um bom pai, é o pai que consegue mais próximo chegar desse equilíbrio entre disciplina e amor. É o pai que consegue disciplinar o seu filho para que ele... E disciplina envolve uma série de coisas, eu estou sendo bem simplista, mas é o pai que consegue disciplinar o seu filho, mas por meio da sua disciplina, o seu filho consegue encontrar o quê? Amor. Ele consegue ver que ele só está sendo reconduzido porque ele é amado. Amém?
Você está comigo até aqui? Sim ou não? Que bênção, que bom que você está comigo até aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante. Como mudar isso daqui para frente? Se Deus é esse modelo de equilíbrio, como que a gente muda? Como que talvez eu subindo aqui dizendo para você, olha, é importante você, a partir daqui, exercer um papel de bom pai segundo os olhos de Deus. Às vezes, o como é a coisa mais difícil que tem. Tem um monte de coisa que você sabe que tem que fazer, mas te falta o como fazer. Te faltam os passos para dar. Eu tenho certeza, pelo menos acho, que na nossa totalidade aqui, a maioria de nós, tem um desejo sincero de ser um bom pai para o seu filho. E de ser um bom filho para o seu pai. Mas o fato é que nem sempre conseguimos. Agora, como Deus vai reconciliar isso? Como Deus vai reconciliar tudo isso que foi se desfazendo? E a gente vê hoje a sociedade como esses dados que eu citei para vocês. Como que a gente vai mudar essa realidade? E é por isso que eu disse que essa mensagem não é só para os pais, mas é para todos nós. A gente consegue reconciliar, restaurar essas coisas quando a gente entende o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Então, o primeiro conceito que Deus estabelece é que eu e você fomos reconciliados com Deus a partir de quem? De Cristo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus. Ele começa dizendo, tudo começa em Deus. Esse Deus que nos reconciliou com Ele. O que esse texto está querendo dizer? Que a gente tinha pisado na bola, lá em Gênesis capítulo 3, pecamos, nos afastamos de Deus, nos tornamos rebeldes, amamos mais esse mundo, amamos mais os nossos prazeres, amamos mais as nossas escolhas do que a Deus. E se eu disser que de fato nós nos amamos mais do que a Deus, muitas vezes você sinceramente vai ter que em algum momento concordar comigo, porque quantas e quantas vezes você sabe que Deus requer de você uma atitude e você tem outra totalmente oposta. Acontece com você isso ou não? Só comigo? Acontece, né? Isso mostra muitas vezes que nós nos amamos. E aí o texto está dizendo, olha, isso tudo provém de Deus, ou seja, começou em Deus esse projeto de restaurar a imagem de um bom pai, que é Ele. Amém? E Ele começa em Deus, e como que Ele começa? Primeiramente nos reconciliando com Ele, porque a gente estava distante dEle por causa dos nossos pecados. E Ele nos reconcilia com Ele como? Através de Jesus. Através do Cristo, Ele nos reconciliou com Ele, por intermédio do Cristo, que nos perdoou, e que, nos perdoando, nos dá um acesso a Deus agora. Agora, a nossa relação com Deus não é mais uma relação marcada pelos sacrifícios que temos que fazer, agora é uma relação marcada pelo sacrifício que Jesus já fez, amém? Até aí você está me acompanhando? E o texto segue. E nos outorgou, ou seja, nos deu. Que ministério? O que é um ministério? O ministério é um serviço. E nos deu um serviço. Então, a gente estava afastado de Deus, somos reconciliados com Ele, e quando fomos reconciliados com Ele, ganhamos um serviço. Que serviço é? E aqui o texto não está falando para pais. Está falando para filhos. Pelo menos aqueles que foram adotados na família de Deus. Está falando para todos nós aqui. Amém? Se você hoje está chegando pela primeira vez, você não sabia que sem Jesus você está afastado de Deus, a Bíblia está dizendo isso. Sem Jesus nós estamos afastados de Deus, é porque é Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que resolve a nossa relação. E aí o verso 19 diz assim, aliás, o verso 18 ainda continua dizendo, então nós somos reconciliados por meio de Cristo e nos outorgou, nos deu o serviço de quê? De reconciliação. Amém? Então Ele deu para mim e para você uma tarefa, um serviço, um trabalho, que é reconciliação. E o texto segue, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aonde que o mundo se afasta de Deus? Quem lembra? Acabamos de falar aqui. Pode falar.
Na queda, Gênesis capítulo 3, ali o mundo volta as costas para Deus e diz: a gente consegue ser autônomo, a gente consegue viver sem o Criador. E aí Deus desenvolve o seu plano de remissão, de restauração. E aí olha que maravilhoso, verso 19: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, mas nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então esse texto do apóstolo Paulo está dizendo: olha, a gente tinha uma baita de uma bronca com Deus, Jesus restaurou isso aí, e no momento que Jesus restaura isso, Ele nos dá um trabalho. E esse trabalho é levar uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem de restaurar esse mundo que está distante de Deus e ele precisa voltar para Deus. O que eu quero dizer com isso? E eu quero tentar convidar você para entender uma coisa. Quando eu começo a mensagem dizendo que Deus é o Pai arquétipo, é o Pai perfeito modelo, e eu dou o andamento na mensagem dizendo que nós temos uma responsabilidade de carregar essa mensagem da reconciliação, que é o Evangelho, mas é uma mensagem também de trazer esse equilíbrio entre disciplina e amor para as pessoas. O que eu quero dizer é que muitas pessoas que tiveram pais ruins, elas podem encontrar e devem encontrar na família de Deus, na pátria, a família em latim é pátria, né? A nossa pátria, encontrar na família de Deus pais segundo Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que nessa igreja aqui chega um monte de gente ferida toda hora com relacionamento, com relação aos pais. E a verdade é que essas pessoas às vezes, e nessa igreja aqui mesmo, não estou falando de outra, eu não conheço as outras, eu conheço essa. Mas nessa igreja muita gente continua ferida durante muito tempo. E isso revela que às vezes nós não entendemos esse ministério da reconciliação que está sobre nós. Aonde talvez o meu irmão, a minha irmã, não consiga mais voltar lá no seu pai porque já está morto há anos. E a referência que ela tem de pai é uma referência horrível. E aí quando ela olha para Deus e ela ouve textos da Bíblia dizendo que Deus é pai, ela pensa automaticamente: se Deus é pai, eu não quero esse Deus. Imagina se alguém um dia não tivesse encontrado a minha vida e me ensinado que existe um modelo perfeito de pai. Meu pai foi péssimo, já contei isso aqui 50 mil vezes na igreja. Meu pai me abandonou quando eu tinha 10 anos de idade. Aí nunca que eu consegui servir a Deus. Porque para mim, relacionar Deus com o pai é um cara que, a hora que aparece alguém mais interessante que a família, ele dá no pé. Então existe uma responsabilidade sobre mim, sobre você que está aqui, de nós revelarmos o pai perfeito, o pai arquétipo, o pai protótipo, o primeiro pai, que não é afetado pela cultura, que não é afetado pela tradição, que não é afetado pelos nossos anseios pessoais. Amém? Você conseguir entender que é papel da igreja, não é papel, seria desonesto da minha parte eu dizer, vocês homens que estão aqui nessa noite, é a responsabilidade de vocês ser um pai perfeito e modelo. Mas, até porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia de fato tem um papel específico para o homem cumprir, e às vezes até um equívoco que às vezes a gente acaba cometendo, quando a gente, em algum momento, encontra mulheres que acabaram cumprindo o papel do marido e da mulher, no sentido de preenchendo as lacunas que o marido deixou. Eles dizem, não, ela é pai e mãe. Não, ela não é pai e mãe. Ela é mãe, que se desdobrou para fazer muitos papéis, mas ela não consegue, nem na sua melhor intenção, fazer o papel do pai. Aquela criança cresce com uma carência.
Porque esse é um contexto pós-moderno de que dá para um fazer o papel dos dois. Não dá. A Bíblia torna claro que não tem como. Existe um papel que é do pai, existe um papel que é da mãe, e que os dois têm valor igual e equilibrado. Deus não faz acepção e ama e respeita e encoraja e incentiva ambos os papéis. Mas uma criança que cresce com uma pessoa tentando se desdobrar em dois papéis, ela vai crescer com uma carência, independente de qualquer coisa. Amém? Você não precisa concordar comigo, você precisa talvez entender que a Bíblia diz dessa forma. Agora, a grande questão aqui, para mim e para você, é nós termos a clareza de que existe uma responsabilidade da gente de apresentar esse modelo de pai perfeito. Sabe? Você, mulher que está aqui, você pode apontar para esse pai. Se de repente o teu marido tem um problema que você percebe que é um problema ligado à identidade de pai, você, mulher, tem essa responsabilidade também. Não como esposa, mas como irmã em Cristo. Como parte da igreja viva de Jesus. Você, homem, você tem, talvez, do seu lado, uma esposa que tem algumas dificuldades, e talvez essas dificuldades estão ligadas à insegurança, a uma série de coisas. Porque talvez a referência que ela tem de pai é problemática. E você tem a responsabilidade de apresentar a ela o pai perfeito, que é Deus. Amém? É papel da igreja fazer isso. É papel da igreja fazer isso para que a sociedade seja afetada. Para que esses dados que eu acabei lendo para vocês aqui, de 80% de uma população carcerária ser homens que estão ligados a problemas com seus pais, que a gente mude isso. Amém? Que a gente... No próximo ano, a gente consiga ver as estatísticas de filhos que estão sendo registrados sem pais diminuindo. Agora, esse é o papel da gente como igreja. Talvez você esteja aí dentro se perguntando, pastor, e como que eu faço isso? Como que a gente consegue exercer esse papel de paternidade, ou pelo menos de apresentar a paternidade de Deus às pessoas como igreja? Como que eu exerço esse papel de apresentar a paternidade de Deus para o meu esposo, para a minha esposa, para a minha família? Como que eu consigo ser um pai no modelo que Deus, o pai perfeito, o arquétipo de pai beleza, eu separei 3 atitudes que eu e você podemos ter aqui, e eu já vou encerrar. A primeira delas, a gente consegue lembrar quando a gente olha Jesus, quando vai ensinar a orar. Jesus começa a sua oração lá em Mateus capítulo 6, no verso 9. Ele começa com uma postura e um coração. Aquilo trouxe... só a oração do Pai Nosso trouxe um escândalo no meio dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, dos estudiosos da lei. Porque quando Jesus chega e vai ensinar a orar, e ele começa dizendo na sua oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aquilo dava comichão nos ouvidos dos judeus, porque como ele ia chamar Deus de Pai? E aí, o que nós aprendemos com Jesus ali, é Jesus ensinando que eu consigo entender e ser essa referência de pai para as pessoas quando eu tenho relacionamento com esse pai perfeito. O que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso, e é por isso que ela começa com o Pai Nosso, é intimidade. A gente tem perdido a intimidade com Deus, gente. A gente tem perdido a intimidade com o Espírito Santo de Deus. A gente tem deixado de orar. As nossas orações estão se resumindo a momentos rápidos antes de dormir, antes de almoçar, nos cultos. Qual foi a última vez que você dedicou tempo de oração a ponto, sabe, de você perceber que você está se esvaziando mesmo diante de Deus? Só que quando a gente não ora e a gente não relaciona com Deus, é que nem um casamento.
Sabe, se eu deixar de falar com a minha esposa, se eu deixar de relacionar com ela, logo, logo acaba. E não porque a gente não se ame, mas talvez porque a gente deixou de investir. Quando você deixa de orar, você começa a manifestar o seu pior lado. Talvez você não saiba, mas você tem um pior lado. Você habita num corpo, sabe? Te aperta assim, essa carne que você habita, essa carne não é crente. Se alguém um dia diz para você que essa carne é crente, ela não é. Essa carne toda hora ela está te puxando para uma distância de Deus. Toda hora, toda hora. Se você consegue, talvez você seja diferente, né? E se nós de repente procurar, a gente vai achar umas asas escondidas. Ou 6 asas, né? Dependendo de quão graduado você seja. Mas a grande questão é que enquanto nós habitamos nesse corpo, por isso que uma das promessas é que nós seremos glorificados, a gente vai receber um novo corpo, porque esse corpo aqui, ele é corrompido pelo pecado, gente. E quando a gente para de orar, ou seja, a gente para de se relacionar com Deus, a gente para de falar com Ele, a gente para de confessar as nossas limitações, a gente para de contar para Ele a nossa vida, mas Deus sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele quer saber de você. Ele sabe as tuas fraquezas melhor do que você, mas Ele quer ouvir você reconhecer cada uma delas. Ele sabe o quão pecador eu e você somos, mas Ele quer ouvir de mim e de você o quão pecador somos. Ele quer saber, de fato, o tanto de coisa que a gente quer fazer de boa e não consegue fazer. É por isso que a gente vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, e não só dizendo, mas ele escrevendo para as igrejas que ele cuidava de gente, tem um monte de coisa boa que eu quero fazer e não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. É a minha realidade, mas eu entrego isso a Deus. As minhas limitações, as minhas ansiedades, as minhas dúvidas estão postas aos pés do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de humildade. Pai nosso, tem para muita gente, Deus é aquela entidade distante, inacessível, poderosa, que está nem aí para mim, quando na verdade Deus está se apresentando como Pai, e Jesus faz questão de dizer Pai nosso. Ele não diz meu Pai. Desenvolva uma vida de oração humilde. A gente acostuma a orar só quando a água está entrando na sala das máquinas do barco, né? Tipo, vai afundar, aí eu vou orar, eu venho, aí, né? Eu nem vou falar para não desencorajar as pessoas, né? Fora alguns irmãos assim que são ponta firme, quando eu vejo aparecer um ou outro aqui na oração de manhã, na semana de oração, assim, tá passando luta, irmão. Tô rindo, mas é de triste, é de nervoso. Mas às vezes é assim, a gente só ora quando está tudo dando errado. Então a primeira coisa que é um passo prático para que a gente possa revelar esse Pai perfeito, é a gente ter uma vida de oração. É a gente ter uma vida, sabe, onde a gente ouve a voz do Espírito. Qual foi a última vez, irmão? Papo reto aqui. Qual foi a última vez que você pôde dizer assim, Deus falou comigo e eu não tenho dúvida que Ele falou comigo? Sabe? Isso flui numa vida de oração, de relacionamento com Ele. Segunda coisa que eu e você precisamos entender para revelar esse Pai perfeito que é Deus, é a gente entender que Ele não está sujeito à nossa cultura. Às vezes você é um filho de um pai que foi aqueles pai feito a machado, sabe? Que você foi criado aos trambolhões, como a gente diz. E aí você acaba reproduzindo isso.
Olha o que a Bíblia diz, e olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo, falando com a igreja de Éfeso, ele diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Ele está na sua carta dizendo: eu me rendo diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que Paulo está dizendo? Eu me ajoelho diante do Pai, que é a referência para toda a família. Não é a família que é a referência do Pai. Mas olha que interessante hoje o que a gente vive. Quantos de nós hoje olham para Deus e a ideia que tem de Deus é a ideia que tem do Pai? A gente inverte o processo. A nossa cultura tem gente que... Eu, como pastor, eu tenho a alegria de poder servir muita gente, me relacionar com muita gente. Eu encontro gente vivendo realidades muito ligadas ao que elas viveram. Às vezes você vai encontrar a pessoa que ela quer viver assim, tudo na marca, tudo na marca, tudo na marca. Você vai ver, ela vem de uma cultura legalista, opressiva. Ela não conseguiu olhar ainda para Deus sem a lente da família dela. Ela olha para Deus com a lente da família dela. Só que o texto está dizendo que esse pai é a referência para a terra, não a terra a referência para ele. Amém? Então quando nós olhamos para Deus, eu não olho para Deus a partir das minhas paixões, das minhas dores, das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas limitações. Eu olho para Deus a partir de quem Ele é e de quem Ele diz que é. Pastor, aonde que eu sei o que Ele diz que é? Na Bíblia. Ali Ele se revela para mim e para você. Então, às vezes a gente tem uma cultura e a gente quer revelar Deus filtrado por essa nossa cultura. Se você é alguém muito good vibe, a tua família é muito good vibe, não tem problema com nada, está tudo muito certo, aí você quer revelar Deus nessa cultura, está tudo muito certo. Agora a pergunta é: Deus se propõe a se revelar sim? Sim ou não? É não a resposta. Porque Deus é esse equilíbrio de quê? Disciplina e amor. Você pegou isso? Esse Pai perfeito, ele se revela em perfeição em disciplina e amor. Amém? Não deixa que a sua referência de pai seja afetada pela sua cultura. Porque é ele que molda a terra e não a terra que molda ele. Amém? Perfeito. Terceira atitude para mim e para você, para que nós possamos revelar o Pai. Terceira atitude para a gente revelar Deus nessa... para todos, esse Pai perfeito. A terceira atitude que a gente tem que ter. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Malaquias. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Está lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor que Malaquias está falando, é o dia de fato onde nós seremos julgados pelo Senhor. Antes desse grande e terrível dia do Senhor, compreende o que é? A era da igreja. Amém? Então depois da era da igreja, essa era que a gente está vivendo, a Bíblia diz que terá um dia de acerto de contas. Pastor, eu não creio nisso. Um dia você crerá. Tá? E aí talvez seja complexo, mas espero que você creia antes. Então, Malaquias capítulo 4 diz assim: vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Aqui, quando Malaquias está dizendo isso, Elias era passado de Malaquias. Elias foi um profeta do passado, e ele está dizendo que lá no futuro o Senhor enviaria Elias novamente. Uau, mas isso para nós é uma coisa difícil, né? Agora, a grande questão aqui é que Malaquias está dizendo que enviaria alguém no mesmo espírito, no mesmo vigor, com o mesmo ministério. A gente vê isso desdobrar onde? Quem é que a Bíblia diz que veio no espírito de Elias? Vocês lembram? O Batista, o seu João Batista. E qual era a mensagem do João Batista? Vocês lembram? Arrependimento. Olha o que o texto diz. Vejam,
Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. O que Malaquias está querendo dizer aqui é de um Deus que investe em arrependimento. A gente revela esse Pai perfeito quando nós somos conhecidos por uma vida de arrependimento. Você não precisa que as pessoas, e é um equívoco, é um engano, quando você se esforça para ser perfeito. Amém? Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser alguém consciente dos seus pecados e que se arrependa. Sabe por que você não precisa lutar para ser perfeito? Porque você não vai conseguir nessa terra ser perfeito. Não tem como, a Bíblia deixa isso claro. Agora, o que o texto está dizendo é que eu e você, para revelar essa figura do Pai perfeito, precisamos ter uma postura, uma vida de arrependimento. Não é uma vida de perfeição. E agora essa palavra é para os homens especificamente. Mulheres, fiquem de boa, não é com vocês agora. Mas sobre vocês, homens. Vocês carregam uma liderança sobre a vida de vocês. Isso significa que no momento da dificuldade, no momento do erro, nós precisamos ser líderes em arrependimento. Sabe o que significa isso? Deu uma briga lá em casa. Eu nem tenho culpa dessa história. Eu aprendi a vida inteira que dá para fazer xixi com a tampa do vaso baixa. Eu cresci assim, me ensinaram assim eu faço. Aí deu uma briga lá. Não é culpa minha. Mas deu uma briga, a gente está estressado. A Bíblia diz que pelo papel que eu carrego, eu preciso ser o primeiro a ir lá e reconciliar. A liderança que eu carrego. Ah, pastor, mas isso quer dizer que eu vou me submeter, que eu vou ter que abrir mão de mim mesmo? Ah, o que é para você abrir mão de um orgulho, irmão, enquanto Jesus se entregou na cruz? Mas a gente não quer engolir o nosso orgulho. E aí Jesus olha para nós e, cara, você não tem parte comigo, irmão. Porque aquele que não morrer para esse mundo, ele não tem parte comigo. Aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar a si mesmo, esse não converteu. Eu e você vamos revelar um Pai perfeito para essa sociedade, quando as pessoas começarem a encontrar na minha e na sua vida uma vida de arrependimento. A gente é muito bom justificar, né? Eu sou muito bom nisso, gente. E cada dia eu tenho me aperfeiçoado. Às vezes a minha mulher fala alguma coisa e eu já tenho lá as desculpas já no meu, né, na minha lista de desculpas, e eu sempre estou... Às vezes eu consigo já convencer ela. Antes eu não conseguia, ela era melhor que eu. Agora eu já estou conseguindo convencer ela de algumas coisas. E aí a gente vai vivendo de desculpa. Não, eu faço isso por causa disso. Eu não venho na igreja por causa de tal coisa. Eu não oro mais por causa de tal coisa. Eu não exerço meu papel por causa de tal coisa. Sempre tem um porquê. Só que a Bíblia está dizendo que se não houver essa conversão dos corações uns aos outros, a terra vai ser ferida de maldição. E não é porque Deus vai vir e vai amaldiçoar a terra. É porque o resultado de uma vida sem arrependimento é uma vida maldita. É uma vida de caminhos errados e tortos. Se você, na sua vida, você não é alguém que tem a prática e a humildade de arrepender, saiba, você vai colher espinhos e abrolhos dessa terra. Amém? Essa hora o amém começa a diminuir, né? A gente começa a ficar mais baixinho no banco, sim. Só que essa é a forma de nós, como igreja, sararmos
Esse tanto de gente que vem e que tem problema com o pai, e que quando olha para Deus, faz essa referência do pai problemático que teve com aquele pai. Você está entendendo? Não adianta a gente jogar isso para a geração futura, não adianta a gente jogar isso para os psicólogos resolver, não adianta a gente jogar isso, não, é a gente que tem que fazer. É a gente que tem que literalmente tomar vergonha na cara e dizer: é comigo que o Senhor está falando. É comigo. Gênesis capítulo 18, verso 18. Deus e Moisés acaba escrevendo isso para que a gente tenha essa riqueza nas nossas mãos. Deus, quando está conversando com Abraão e está dizendo para Abraão: Abraão, porque você me obedeceu, você saiu lá da sua terra, eu vou multiplicar sua descendência, cara. Eu vou fazer de você pai de multidões. Olha o que o texto diz, olha que maravilhoso. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Abraão aqui, Deus aqui está falando do Israel de Deus. Amém? E olha, o texto segue adiante. E por meio dele, por meio dessa nação poderosa, todas as nações da terra serão abençoadas. Lembra que a gente falou isso, acho que domingo passado ou na terça, que Israel rejeitou esse projeto de ser luz para todos os povos? E aí esse projeto Deus pegou e entregou na mão de quem? De quem, gente? Da igreja. Nós hoje somos luz para todos os povos. As pessoas encontram os pais aqui. E aí o texto é maravilhoso porque ele diz, porque quando as pessoas encontram os pais aqui, nós que somos luz para todos os povos, o texto está dizendo que elas serão o quê? As nações da terra serão abençoadas. Ao contrário de pais e filhos que não se relacionam, que o resultado é maldição, quando nós anunciamos esse Pai perfeito que é Deus, as nações são abençoadas. A gente fica dizendo: ah, Pelotas tá essa buraqueira, né? Ô prefeita abençoada. Saiu um dado aí, que Pelotas do Rio Grande do Sul é a cidade que mais tem morador de rua, né? A culpa não é do governo, gente. A responsa não é do governo. É nossa. Nós somos luz para todas as nações. Se tem alguém que tem que saber dividir, repartir, amar, é a gente. É a gente. A gente fica bolado com uma coisa qualquer que acontece com a gente. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Às vezes a gente fica... Quando aparece uma doença na gente, né? E a gente... A primeira conta que a gente faz é: por que comigo? Eu confesso para vocês, de vez em quando aparece uma luta ou outra na minha vida, e aí lá no meu íntimo, né, eu não tenho coragem de verbalizar isso, né, às vezes de dizer assim, bah, mas lá no meu íntimo fica aquele sentimento: por que comigo? Senhor, eu estou te servindo todos os dias. E aí dá um tempinho, o Espírito Santo fala assim: mas é contigo mesmo, cara. Se tem alguém que pode aguentar o tranco, é tu. Porque a tua herança não está nessa terra. Se tem alguém que pode enfrentar um câncer, uma dor, uma perda, uma demissão, um caminho desajustado, um pai ruim, uma mãe ruim, um esposo ruim, uma esposa ruim, filhos difíceis, se tem alguém que pode aguentar esse tipo de coisa, é a gente. É a gente. Amém? E a gente aguentando esse tipo de coisa, a gente é luz para aqueles que estão em trevas.
Você entendeu o seu papel nessa noite? Sim ou não? Como é que você sai daqui hoje? Deixa eu continuar a pergunta. Você é um bom pai? Duvido você responder. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não olhe para Deus a partir da tua cultura. Não cesse de orar, desenvolva um relacionamento de intimidade com Ele. Viva uma vida de arrependimento. Se você fizer isso, as pessoas vão conhecer o verdadeiro Pai através da sua vida. Amém? A gente vai ser luz para esses povos. A gente vai abençoar esses povos. Feche teus olhos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta disso. Não foi para você ver uma apresentação, não foi porque você recebeu um convite. Nada acontece sem que aconteça debaixo dos olhos e da permissão de Deus. Você está aqui nessa noite porque Deus queria falar contigo. Você precisa hoje, diante de Deus, tomar uma decisão na sua vida. O que você quer apresentar para o mundo? O que você quer apresentar para quem está à sua volta? Para onde você quer que eles caminhem? Para que lado você quer que as pessoas à sua volta possam ir? Você quer viver um ciclo de maldição, de sofrimento, de dor, porque em algum momento você teve um pai que causou maldição, sofrimento e dor? Ou você quer ser uma referência de cura, de restauração e de vida para outras pessoas e para sua casa e para aqueles que estão à sua volta? É uma escolha que você precisa fazer hoje. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Não é amanhã. Você está tendo oportunidade hoje. Você não sabe se vai ter essa oportunidade amanhã.